Meus irmãos, abram suas Bíblias no Evangelho que escreve Marcos. Esse é o versículo favorito. Essa passagem bíblica é a passagem que eu posso dizer que é a passagem mais conhecida da Bíblia Sagrada. Eu tenho uma filha, eu tenho um filho, e ele sempre costuma dizer: por que o senhor sempre prega sobre isso? Eu disse: meu filho, para mim a melhor mensagem da Bíblia é a mensagem da cruz. É a mensagem ao pecador. E louva a Deus por falar sempre sobre isso. Evangelho que escreve Marcos, capítulo de número 16 e versículo de número 15. Eu quero pedir a colaboração, o apoio da igreja para os irmãos fazerem a leitura que nos foi indicada. Eu vou contar até 3 e vou pedir para os irmãos ler apenas o versículo de número 15 do capítulo 16 de Marcos. Os irmãos encontraram? Muito bem. 1, 2 e 3. 16. Ponto. Palavra de Jesus. Ide. E quando eu sempre faço leitura nessa parte da Bíblia, os irmãos hão de concordar comigo que essa passagem bíblica que nós acabamos de ler, ela se refere antes ou depois da morte de Cristo? Eu estou me referindo à morte de cruz. Foi antes ou depois? Depois. O versículo que nós lemos, ele foi narrado depois da morte de Cristo. Como crente, nós sabemos que Jesus se manifestou a dezenas, a centenas de pessoas. Existe uma presença de Jesus. Todos nós conhecemos a passagem bíblica onde Tomé não se encontrava presente. Tomé não estava presente quando Jesus aparece aos seus discípulos. E a propósito, a mensagem que nós temos aqui, o texto nos leva a entender que Jesus havia dado, eu vou usar uma linguagem bem clara no nosso português. Jesus havia dado um apagão. Jesus não estava mais se manifestando aos seus discípulos. Os irmãos sabem que depois da morte de Jesus ele foi aparecendo. A Bíblia diz que Jesus apareceu. Qual foram as primeiras pessoas que conseguiram ver Jesus depois da morte? Foram os homens ou as mulheres? As mulheres. E daí por diante Jesus vai fazendo a sua manifestação. Eu acredito que havia uma
expectativa havia, como está havendo hoje. Hoje é sexta-feira, é um culto de ensinamento, é um culto de doutrina. Eu me lembro quando era pequeno, apesar que eu nasci na cidade do Recife, e o muro da minha casa divide uma congregação da Assembleia de Deus, cujo pastor presidente é o pastor Ailton José Alves, eu acho que está bem o nome. O muro dividia, e eu me lembro que nos cultos de doutrina, naquela época, era fechada as igrejas. Era, como diz na nossa linguagem, me perdoe meus irmãos, que eu sou pobre mesmo, num português, eu vou, né, como nós somos nordestinos, eu vou usar o nosso idioma, né? Fechava a igreja e o pau comia. E ficava um cabo na porta da igreja lá, mas não entrava nem sombração entrava. Era uma conversa que o pastor tinha com os membros ali, mas rapaz, o negócio... Vinha alguém de outra igreja, o porteiro dizia, não, hoje não entra ninguém. Hoje o pau vai comer aí dentro. Certamente os irmãos vieram nessa expectativa. O que é que o pastor Jairo vai nos trazer hoje? O que é que ele vai pregar hoje? Não era diferente há 2000 anos atrás. Jesus aparece, e quando Jesus aparece, os seus discípulos, se não me falha a memória, a equipe inteira estava ali naquele momento. Alguém certamente estava perguntando do que é que ele vai nos trazer de bom, o que é que ele vai nos falar. Há 2000 anos atrás, meus irmãos, havia ou não havia problema? Claro, havia problemas sociais, havia problemas econômicos, havia problemas de toda índole e de toda natureza. Hoje nós estamos no século 21, os problemas são completamente diferentes. Eles estavam pensando, o que é que ele vai nos dizer? O que é que ele vai mandar a gente fazer? E a mensagem crucial, a mensagem fundamental de Cristo foi: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Pregue, a tempo e fora de tempo, pregue. Eu me lembro que quando eu cheguei na cidade de Vale Grande, a quase 2000 metros de altitude, rapaz, imagina para nós, pastor Jairo, que somos nordestinos, imagina para nós. Frio, irmão, não é de rachar mamão não, porque mamão se racha rápido. Frio de rachar coco. Pense no frio violento. Irmã Miriam tá doidinha para ir para lá. Eu vou conversar com o pastor Orisvaldo para fazer uma troca. O senhor está de acordo, pastor? Irmã Miriam, a irmã Mercedes coloca a roupa no varal em época de frio, vira pedra de gelo. É frio, irmã, é frio. E nós estamos ali todos os dias dizendo: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo batiza no seu Espírito Santo, e muito em breve ele voltará. Não precisa enfeitar muito. Não foi assim que os nossos antepassados nos ensinaram? Esses dias eu estava em São Paulo e o camarada foi pregar lá, mas para o cabo falava bonito demais, homem. Imagina ele aqui no Nordeste, ninguém ia entender nada. O cabo chegou e: meus irmãos, eu quero congratular, dentro desse contexto que nos traz o símbolo da humanidade. Eu disse: meu irmão, ei, isso é para janta ou é para o almoço esse negócio aí? Jesus Cristo salva,
Quem crê que Ele salva? Quem crê que Ele batiza no seu Espírito Santo? Quem crê que Ele vai voltar? Acabou, terminou. Não precisa falar muita coisa. Cheguei, o último batismo, penúltimo, irmã Miriam. Lá é represa. Aqui tem tanque batismal, né? Eu levei 6 bolivianos para dentro de uma represa. E aquele montão de índio assim, pendurado nos pés de pau, nos barrancos. Aí eu batizei um, batizei outro, batizei outro. Aí o Espírito Santo disse, rapaz, prega, prega, prega. Eu dentro da água, um frio medonho doidinho para sair dali. Eu disse, meus irmãos, ustedes han visto, nós bautizamos a esses muchachos. Ustedes não querem aceitar a Cristo. Eu vou falar em português melhor, né? O senhor já viu um analfabeto falar em espanhol? É bonito demais, né? Ei, escuta. Deixa eu falar só para nós aqui, não está na internet não, né? Ó, escuta. Ó, ei. Eu nasci do lado de uma igreja lá no Pernambuco. Eu era aquele menino que dava mais trabalho dentro da igreja. Sabe o que? Eu saí de Pernambuco, eu fui levar um amigo dentro de um ônibus, bêbado, cheio de cachaça. Entrei dentro do ônibus da Itapemirim e fui parar em São Paulo, 3 dias e 3 noites. Depois de 3 dias e 3 noites eu liguei para o meu pai ligou para minha mãe e disse, Moisés está vivo, não morreu não, Marlene. Sabe por quê? Deus havia feito promessa para ela. Quando eu vou para Pernambuco, aí minha mãe diz assim, Moisés, meu filho, você foi expulso de 3 colégios. Para aí o senhor ver que eu não era coisa boa. 3. Moisés, como é que tu fala a língua desse povo, Moisés? Eu digo, maninha, a senhora esqueceu que ele é dono de todas elas, maninha. De vez em quando eu me meto a besta e falo inglês também. My friend, my brother. Irmão, quando Jesus escolhe, acabou, irmão. Pode se levantar as profundezas dos infernos. Pode se levantar quem quiser. Chegamos naquela cidade, começamos a evangelizar ali. E começamos o trabalho, pastor, com uma criança. Um frio violento. Aí o menino chegou para mim e disse, pastor, amanhã eu vou trazer o meu tio. Eu disse para Mercedes, digo, vai melhorar, hein? Vai chegar mais uma alma. Aí começamos a fazer o culto. Aí eu disse para o menino, Marcos, onde está seu tio, Marcos? Ele está ali, pastor. O tio dele era mais pequenininho do que ele. Começamos a fazer o culto. A avó era católica, apostólica, romana. E dizia, eu não vou nessa igreja, eu não entro, esses brasileiros são macumbeiros. E ela tinha uma dor de cabeça que não tinha médico no mundo que curasse aquele negócio. E um dia as crianças conseguiram trazer ela. Eu disse, minha senhora, a Bíblia é a palavra, não sou eu. A palavra diz, colocarão as mãos sobre os enfermos. E o que é que vai acontecer? Quem é que cura? Quem é que cura? Se você estiver doente, vai sair daqui curado hoje. Não é por mim não, é pelo poder da palavra, é pela palavra, é pela palavra. Orei pela irmã, ela foi embora, começou a frequentar o culto, hoje é a presidente do círculo de oração da nossa igreja. Vendeu um terreno 12 por 40. Pastor Jairo, é o maior templo evangélico da cidade. Estamos ali, incansavelmente, dizendo aos bolivianos que Jesus está voltando. Nós estamos dando uma volta por esse continente tão grande, por esse país tão lindo, chamado Brasil. Às vezes, meus irmãos, quando eu venho aqui, não dá vontade de voltar mais não, irmã Miriam. Oh, que cuscuz tão bom, né? O povo aqui faz.
onde nós estamos trabalhando, os irmãos são campesinos, aqui é camponês, eles trabalham plantando milho e batata, é isso, os índios trabalham com isso. Inclusive eu vou levar até uma cuscuzeira para ensinar os índios a fazer cuscuz. De vez em quando eu faço umas coisas lá, eles gostam. Agora quando eles me chamam para comer, irmã Miriam, posso contar uma história missionária aqui para vocês ou não? Uma irmã disse assim: irmã Mercedes, é aniversário. Eu digo ao pastor Moisés que vai almoçar na minha casa. Eu digo: ô Jesus, é prova que vai vir por aí. Cheguei na casa da irmã, era uma sopa, cabeça de galinha, com olho, bico, o pé, aquele pé assim duro, irmão. Aquela unha, não tem manicure lá não, chega a dar... Eu nunca mais prego aqui, porque os irmãos gostam de rir da desgraça dos outros aqui. Principalmente o pastor. Escuta, um pé duro, rapaz. Uns 3 pés de galinha assim. Irmã Mira, não cozinhou não. Não, minha mãe, a senhora come pé de galinha? É bom. Oxi, minha mãe, vou ensinar para as irmãs, vou dar um curso de culinária. Minha mãe corta assim, ó, as unhas e dá uma quebrada no pé, tira aquele nervo do meio, né? Oxi, mas o negócio fica bom demais. Mas lá na Bolívia não, irmã Mira, é diferente. Eles dão uma fervura assim, sabe? E coloca, pastor, aquele negócio lá, aí botou no prato o olho da galinha assim, olhando para mim. Eu, o nordestino é um bicho inteligente, tinha um litrão de pimenta, eu disse: vou lascar pimenta nesse negócio aqui. Vai entrar arrebentando tudo, eu não tô nem aí. Lasquei pimenta, tome pimenta. Minha esposa olhou para mim e disse: mas tu come tanta pimenta assim? Eu digo: hoje eu vou comer. Aí eu disse: irmã, eu vou orar hoje em português. Eu tô assim, sabe, meio brasileiro hoje, não é para eles não entenderem nada. Aí eu olhei assim, eu disse: Jesus, Jesus, prepare meu estômago e nada mais, Jesus. E o ruim, irmão, é que eles dão e faz marcação cerrada. Ele fica assim, ó, pastor, em cima. Hoje não dá nem tempo de tu jogar debaixo da mesa. Em cima aí. Aí eu peguei o biquinho da galinha, destrocei aquele negócio na boca, fui comendo. Botei a última colher de sopa, disse: meu Deus, passei pela prova. Quando a irmã viu, eu disse: o senhor gostou, não foi? Vou trazer mais um pouquinho. Eu digo: irmã, pelo amor de Deus, tá bom. Viu? Tem gente que está dando risada. Dá risada porque não foi com ele. Vale a pena, irmão, ganhar alma para Jesus, pastor. Vale a pena ganhar alma para Jesus. Amém, meus irmãos? Orem. Nós viemos ao Brasil porque o templo está com a janela, estamos sem janela, tanto na parte lateral quanto na parte da frente. E quando estamos fazendo culto, pastor Jairo, é muito frio, muito. E nós estamos dando uma volta. Eu passei no Belenzinho ali em São Paulo para conversar com o meu chefe, pastor Zé Wellington. Ele disse: meu filho, dê uma volta lá no seu Nordeste, vê se você consegue alguma coisa. Aí eu quero tentar voltar para a Bolívia, porque nós estamos fazendo culto, irmã Miriam, e os irmãos estão assim, pastor, que é frio. E nós estamos fazendo campanha Brasil afora para ver se a gente consegue pelo menos colocar as 2 janelas de cima, as 2 de baixo e a janela e a entrada principal da igreja. Eu tenho certeza que antes de regressar para a Bolívia, nós vamos conseguir esses valores para pelo menos cobrir a parte da frente do templo. Nós fizemos uma cotização e ficou em quase $2.000. Não é muito dinheiro. Amém?
Os irmãos, orem por nós, orem pela minha esposa, orem pela minha família. E eu quero agradecer ao pastor Jairo, a sua esposa, por essa rica oportunidade. Amém? Que Deus vos abençoe. Glória a Deus. Meus irmãos, eu estava pensando aqui orando, quem perde um culto, perde uma bênção. Por isso o crente nunca deve ficar em casa, porque naquela noite Deus pode mandar o anjo com a sua bênção. Eu tenho certeza que essa noite Deus abençoa a igreja. Crentes vão voltar para casa abençoados. Então ame mais a casa de Deus, ame mais o culto. Glória a Deus, que as bênçãos de Deus virão sobre a sua vida e sobre a sua família. Eleve os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Senhor, guardará a tua entrada e a tua saída. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e a igreja diz...